Começando a edição número 20 do Na Cornetagem, e a notícia principal dessa semana foi a volta, um acerto da volta do Luiz Carlos Martins ao Noroeste. Rafael Antônio, traga as novidades, traga os detalhes. Bom, muito bem. Sexta-feira, eu entendo que foi a notícia mais importante deste período de pandemia do Noroeste, a permanência do Luiz Carlos Martins à frente do clube para a fase restante da Série A3 do Campeonato Paulista, que será retomada em 20 de setembro. Isso era aguardado com muita ansiedade e a volta do Luiz Carlos Martins traz tranquilidade, especialmente para o torcedor noroestino que confia demais no trabalho do Luiz Carlos. Também foi confirmada a permanência do Richarlison na última semana e ontem até repercutiu um pouquinho uma carta que foi encaminhada pelo ex-presidente, conselheiro, na verdade pode não ser no papel, mas é quem manda mesmo no Noroeste, o Estevam Pegoraro. Ele encaminhou uma carta ao Jornal da Cidade e disse que é contrário à volta do futebol, aquela coisa toda, mas que o Noroeste vai voltar forte e que o objetivo será o acesso. Para isso vai focar todas as suas atenções na Série A3, inclusive abrindo mão da Copa Paulista e do Sub-20. Bom, o Sub-20 ia abrir mesmo, porque não tem categoria de base. Eu acho até desnecessário trazer a informação que o Noroeste não vai disputar o Paulista Sub-20. Há muito tempo o Noroeste não tem Sub-20. Só que algumas coisas nessa carta me chamaram a atenção e eu queria até colocar em discussão nesse início de prosa aqui com os demais colegas. Ele disse que a cidade precisaria apoiar mais o Noroeste, que os empresários apoiam muito outras modalidades como o vôlei, o basquete, a BDA e não apoiam o Noroeste. Então eu tenho uma resposta para dar para o senhor Estevam Pegoraro. Por que os empresários não apoiam o Noroeste como apoiam outras modalidades esportivas da cidade? A resposta é simples, senhor Estevam. Me apresente um projeto com conteúdo do Noroeste. Na hora que o senhor apresentar um projeto com consistência, que não é um projeto só para subir ou descer de divisão, para se manter numa determinada divisão ou subir para outra, tiver um projeto sério, a longo prazo, pensando em formação, categoria de base, como outras equipes do interior de São Paulo fazem muito bem, eu tenho absoluta certeza, seu Estevam Pegoraro, que o empresariado da cidade vai começar a não ajudar, vai investir no Noroeste. Porque hoje o empresário que está junto com a BDA, com o vôlei, com o basquete da nossa cidade, são investidores que acreditam em projetos sérios, projetos duradouros, ou seja, projetos consistentes. Na hora que o projeto do Noroeste for consistente, eu tenho absoluta certeza que o empresariado bauruense vai ajudá-lo. Melhor, vai investir no Esporte Clube Noroeste, que indiscutivelmente é o produto de maior visibilidade da cidade, só que é o produto que é mais maltratado na nossa Sem Limites. Infelizmente, nós vivemos, o Noroeste vive de um extremo imediatismo, numa situação em que a diretoria só se preocupa em montar ou desmontar time para disputar campeonato. Enquanto a gente pensar pequeno desse jeito, é difícil, senhor Estevam, o empresariado ajudar o Noroeste. Que, repito, é o projeto mais viável da cidade. Eu vou um pouco além ainda do que o Rafa falou, Primeiro, critico o tom com que ele fala de outras modalidades, Há um certo ar de superioridade, de somos o Noroeste, somos o clube de futebol da cidade, mas vocês preferem continuar apoiando aí basquete, vôlei, natação, esses outros esportezinhos assim. O tom da carta no jornal me pareceu esse, deu a entender esse. Mas ficando no ponto que o Rafael acabou de dizer, se não tem a intenção de fazer nenhuma categoria de base, um projeto desse, apresenta um projeto de retorno financeiro. Porque quem apoia, entre aspas, quem coloca dinheiro no Noroeste hoje é caridade. Coloca lá para ajudar o time, não há um retorno. Não há um plano de marketing. Noroeste
em toda crise, o primeiro profissional que roda é o assessor de imprensa. Quantos não foram demitidos? Ou mesmo o próprio Bruno Freitas, que está hoje lá, quantas idas e vindas no Noroeste ele já teve nas últimas temporadas? O departamento de marketing é inexistente. Você pega as outras modalidades, além de elas estarem nas primeiras divisões, e aí notadamente o vôlei e o basquete, além de estarem nas primeiras divisões dos seus torneios, disputando títulos, com transmissão em rede nacional, em Sport TV, em ESPN, em DAZN, Twitter, enfim, vocês sabem todas as plataformas. Existem ativações das marcas que patrocinam. Existe esse retorno, essa tentativa de retorno para quem realmente investe no clube. Nos intervalos dos jogos de basquete e de vôlei, atividades com a torcida e de premiações com produtos dos patrocinadores. Muitas vezes você vê atletas em eventos de patrocinadores. O Noroeste não tem nada disso. O Noroeste mal consegue manter um profissional de comunicação. Uma atividade em rede social, então, é praticamente nula, é muito difícil, só quando o time está em alta. Outra coisa, além de toda essa falta de boa gestão do Noroeste nesse sentido, de marketing, de comunicação, você pega o histórico. O histórico do Noroeste, desde o meio da década passada, é péssimo. Houve um desmonte total de toda a qualidade noroestina, de todo o tamanho que o Noroeste tinha, foi só ladeira abaixo, problemas com empresários, Fernando Garcia, família Garcia, dentre vários outros. Você colocar um dinheiro ali, ele vai ser chupado, esse dinheiro, para pagar a dívida de direito trabalhista. Outra coisa, aí um problema mais geral, né, de clubes pequenos no futebol brasileiro. Calendário. Você vai apoiar o Noroeste para jogar 3 meses de Paulista. Enquanto não tiver uma divisão nacional, um calendário completo, vamos supor que o Noroeste chegue na Série A1. Olha só, estamos na elite do principal estado do país para jogar de janeiro a março. E depois não vai ter mais nada. Vai ter no máximo uma Copa Paulista de consolo no final do ano. Porque isso acontece na prática. Então tem um caminho muito grande a ser percorrido até você poder desdenhar, entre aspas, de vôlei, basquete, natação, que faz um trabalho sensacional aqui em Bauru. Eu achei uma carta de um tom bem desnecessário, um tom meio provocativo, não me agradou. Uma carta pedindo ajuda, exaltando as conquistas do Noroeste, possíveis planos do Noroeste para o futuro, seria muito mais útil, a meu ver, do que essa mesquinharia. Porque é mesquinharia. No final das contas, é mesquinharia que não vai levar a lugar nenhum. Bom, sobre a carta, então, antes de entrar nessa celeuma aí, tem uma outra parte, né, lá no começo que foi ressaltada, que o Noroeste afirma e reforça que somos contra o retorno do futebol da Série A3 do Campeonato Paulista neste momento da pandemia. A gente sabe disso já há algum tempo e tal, mas o que o clube fez nos bastidores para fortalecer esse argumento? Né? É uma coisa que é importante fazer, esse trabalho de bastidor, para fazer render, né, essa opinião. Não é para... Assim o time fica nadando contra a maré. Diga, Rafa. Só um detalhe do que você está dizendo. Em abril e maio, quando estava tudo parado, o Noroeste defendia a retomada. Ele era favorável à retomada do campeonato até o dia 17 de maio, quando terminou o contrato dos jogadores. É bom a gente lembrar isso para o torcedor. O discurso do Noroeste mudou depois do dia 17 de maio, quando os contratos foram encerrados. Até então, o Noroeste era favorável ao encerramento do campeonato dentro de campo e ele disputando com o elenco que tinha. Sim, e a partir disso, né, teve uma pequena separação, né, do que estava sendo defendido, que era esperar a Federação Paulista decidir. E continuou assim, mesmo já com essa outra opinião, ficou ainda esperando, né, uma boa ação, uma boa vontade da Federação Paulista para parar, para cancelar o campeonato. E não teve um trabalho melhor de bastidor ali para fortalecer essa opinião contrária. E quem fez coisa diferente? O Marília, por exemplo, né, e outras equipes que se juntaram, meio que dando um respaldo para esse retorno do Campeonato Paulista, né? Encabeçaram aí esse grupo para o retorno. Então, mais do que um posicionamento puro e simples, né, acho que numa situação dessa seria fundamental ter mais atitude para defender o seu argumento, né, dentro dos clubes que estão disputando o campeonato.
Bom, agora indo, né, para essa parte aí de apoio, né, o falta de apoio de empresários, né, acho que essa é a maior muleta de dirigente nordestino já há algum tempo, né. Acho que eu não vejo o clube, primeiro, né, isso, né, não vejo o clube nem os dirigentes, assim, se movimentarem tanto para atrair empresário, né, muito tem essa choradeira, né, de que ninguém vem ajudar, né, que as pessoas não vão ao clube, né, procurar, mas o clube em si também não procura tanto, né. Sempre tem, né, essa crítica de investimento a basquete, a vôlei, a natação, né, um discurso bem tacanho, né, por assim dizer, já que como se o Noroeste fosse aquela primeira opção obrigatória para qualquer empresário, né, de desenvolver um trabalho em Bauru, seria o Noroeste, né? Primeiro que tem espaço para todo mundo, né? E segundo que para atrair, né, esse empresário, como foi bem dito, né, não se trata de uma ajuda de caridade, né? O empresário também vai querer um retorno. E o que o basquete, vôlei e natação tem, que o Noroeste não tem, é um projeto já, né, desenvolvido e consolidado, né, tanto com esse trabalho de dentro do esporte, né, mas também com organização financeira, né, sempre prestando contas ali com relação a dívidas, transparência, né, com relação às dificuldades que porventura tenha. Então, é um trabalho que vai além de jogo, né? Que vai algo bem mais externo, né, das partidas. E além de, claro, né, ter um bom trabalho de comunicação, de marketing, fundamentalmente de captação de novos parceiros, né? Acho que é muito empresarial demais, né, para ser tratado num clube de futebol, acho, né? Acho que é um problema geral também dos clubes de futebol. E tem outra coisa, né, que é dando sequência a essa frase, esse trecho, que é falando que nem a prefeitura de Bauru ajuda o clube, né, que executa IPTU e tudo mais. Mas, peraí, né? A prefeitura não tem obrigação de fazer nada para o Noroeste. Se o Noroeste não paga o IPTU, o problema não é dela. E o setor público também não é instituição de caridade, né? Se o empresariado também não é, imagina o setor público. É um trabalho que, se está tão bem feito, né, não teria um problema, por exemplo, com dívidas que seguem surgindo. Além de tudo, Fábio, a diretoria do Noroeste é mal agradecida, porque eu não tenho procuração para defender a prefeitura nem a CEMEL, mas a gente tem que ser justo. Tantas e tantas vezes o Noroeste viajou com o transporte da prefeitura, tanto a sua equipe profissional e quando tinha base. Então é bom que isso seja colocado, porque sempre num momento como esse, a prefeitura é colocada como vilã em relação ao Noroeste, e não é bem assim a história. A prefeitura, em inúmeras oportunidades, estendeu, na medida do possível, as mãos para o Esporte Clube Noroeste. A prefeitura não pode, até por lei, bancar time de futebol profissional, mas ela pode e sempre ofereceu um auxílio na questão de transporte das equipes do Noroeste. Outro ponto, ao contrário do que coloca a diretoria do Noroeste, que os empresários ajudam, entre aspas, outras modalidades e não ajudam no Noroeste, para mim é mais um atestado de incompetência. Porque se em Bauru temos projetos que dão certo na natação, polo aquático, atletismo, basquete, voleibol, entre outras modalidades, mais do que nunca é argumento para dar certo, para que modalidades como o futebol, que é o carro-chefe em qualquer lugar nesse país, realmente deem certo. Então, para mim, a diretoria do Noroeste é mais incompetente ainda, porque ela não consegue dar conta da modalidade esportiva que é carro-chefe nesse país. Se em Bauru as outras modalidades dão certo, mais do que nunca o futebol teria que dar certo. E tem mais um ponto nisso aí tudo, né? Ainda nessa carta, ele abre o jogo e fala que o orçamento do Noroeste é de cerca de R$120 mil mensais hoje em dia. E ele até fala que é menos da metade, às vezes até menos de um terço de outras modalidades. Realmente, basquete, vôlei, deve ter aí
entre seus 300 e 400 mil por mês nessa temporada. E isso é mais uma prova ainda. 50 mil reais a mais na conta do Noroeste aumentaria em 50% o orçamento do time. E 50 mil reais a mais no basquete no vôlei seria o quê? Mais 10, 20%. E nem isso eles conseguem. Ou seja, o mesmo avanço para o Noroeste, em termos totais, o mesmo avanço para o Noroeste significaria muito mais, faria muito mais diferença do que para um basquete vôlei. E o basquete vôlei ainda assim conseguem captar esses recursos, no Noroeste não, sendo que seriam muito mais fundamentais. Por exemplo, 50 mil reais faz muito mais diferença no Noroeste do que no basquete e no vôlei nessa temporada, é bom dizer. E mesmo assim eles não conseguem por todos esses motivos que a gente já falou. Eu queria, até sobre esse assunto também, há um discurso de 2 pesos e 2 medidas que eu vejo aqui na cidade. Que, por exemplo, quando o Talentos 10, né, que quer estar na federação agora, se realmente é um time profissional, quis a ajuda da prefeitura, né, em questão de estádios e tudo mais, houve uma grande... Não vou dizer movimentação, mas as pessoas começaram a falar, né, sobre o assunto, dizendo que a prefeitura não tinha que ajudar o Talentos 10, porque é um clube empresa, que tinha que se virar com as próprias pernas. Mas quando vem para o lado do Noroeste, que já até tem o seu estádio próprio, não, a prefeitura ajuda pouco, a prefeitura tem que ajudar, a prefeitura tem que fazer mais coisas pelo Noroeste. Então, é um pouco de 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que se vale para um, também teria que valer para o outro, né? Eu não tenho aqui procuração para defender um lado ou outro, também nem tenho tanta preferência nem para um lado para o outro. Eu gosto de esporte, sempre gostei de esporte. Eu quero ver os projetos progredirem, evoluírem, né? Então, para isso, eu acho que a gente tem que parar um pouco com esse discursinho de que, não ajuda aqui, não ajuda ali. E eu também vejo um pouco de inveja, um pouco de dor de cotovelo, né? Pelo pessoal que aí gosta tanto do Noroeste, para com outras modalidades, como o vôlei, como o basquete, a BDA, porque são projetos que estão na elite. Tá? A BDA tem atletas na elite, participando de campeonatos aí internacionais, o vôlei e o basquete estão na elite do nacional também. O basquete já foi campeão da Liga das Américas, é um campeonato internacional, já foi vice-mundial. Então, são projetos que têm um pouco mais de organização, tem um pouco mais de foco, vamos assim dizer. Não tem tanto esse discursinho de, por favor, tem que me ajudar. Não, eles fazem com que o projeto tenha uma espinha dorsal, uma coisa que quem vai investir identifica ali uma possibilidade de retorno de mídia, de retorno com a torcida, porque o ginásio enche. Claro que também mais quando o time adversário é um time de nome e também na fase de playoffs. Mas é um público cativo, é um público que vai ver a marca. E também tem transmissões televisivas, a Sport TV, outras emissoras aí transmitem, né, o vôlei e o basquete, então tem um alcance de mídia maior. Na hora que você pega um campeonato, o Noroeste está participando, infelizmente, Série A3, já esteve na Bezinha, não tem mídia em cima disso, a não ser a mídia local. O futebol é o carro-chefe do país? Sim, é o carro-chefe do país, mas em muitas situações ele é muito pouco organizado, fica mais naquela questão da paixão. Eu acho que o esporte de alto rendimento hoje não pode ser baseado só na paixão. É claro que você tem que ter paixão, você tem que ser apaixonado por aquilo, para que você consiga ter um futuro, ter um projeto, mas também tem que ter muito profissionalismo, tem que se organizar, tem que ter uma transparência na sua administração. Assim como uma outra empresa, você vai comprar um produto de uma empresa que você não sabe ou como que ela consegue aquele produto? Não, você não vai comprar um produto de procedência duvidosa, você vai comprar um produto de uma empresa que tem uma transparência. É a mesma coisa no esporte.
O investidor, ele quer transparência, ele quer investir numa coisa em que depois ele não vai sair daí envolvido em alguma situação complicada, como já aconteceu em outros times aí, entendeu? É um pouco disso, eu acho que é um pouco de mimimi, né? Um pouco de dor de cotovelo aí. Pô, se estrutura, tenha um projeto claro, tenha transparência, que o investidor aparece. O futebol é o carro-chefe. É o esporte que mais traz visibilidade. Não no caso de Bauru, porque o Noroeste está em divisões inferiores. Mas se tiver um projeto bem estruturado, bem organizado, transparente, o investidor vai aparecer e os resultados vão vir. E o Noroeste vai chegar na primeira divisão, como já esteve na primeira divisão. E isso traz resultado, traz o pessoal do meio, né, empresarial costuma dizer que dinheiro gera dinheiro. Então, se tiver um projeto bem organizado e transparente, o restante vem e o time consegue os resultados. Como é que em 2006 tinha muito dinheiro no Noroeste? Muitos investidores. O Noroeste nem precisava ir, os investidores vinham até o Noroeste. Porque era organizado. Porque tinha um projeto. Infelizmente, falam que eu sou viúva do Celso. Podem me chamar de viúva do Celso. O Celso morreu. Se ele tivesse vivo e permanecido no Noroeste, seria outra história. Com ele, o seu Damião, o Noroeste estaria pelo menos na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente isso não aconteceu. Não adianta a gente ficar remoendo o passado, mas é uma prova de que quando se tem um planejamento, uma organização, uma estruturação, o Noroeste pode alcançar resultados maravilhosos. Agora, é difícil ter um resultado nesse sentido quando a diretoria, quem está à frente, o grupo que está à frente, não tem o clube como prioridade. Essas pessoas, elas comandam o Noroeste na sobra de tempo, né? E quando são apertadas, como agora, né? Agora tiveram que tomar uma decisão para voltar a entrar em campo, aí reapareceram na última semana. Mas quantas semanas você procura informação dessas pessoas e essas pessoas desaparecem? Não pode ser hobby, né? Esse que é o problema, né, para a administração. E o Noroeste, Fábio, exige uma dedicação integral, como os outros. Sem dúvida. Né? O Zoponi lá da BDA, ele tem inúmeros negócios, só que ele dedica tempo dele ao projeto. O André Goda, que é o atual presidente do Bauru Basquete, ele tem inúmeros outros afazeres, mas ele dedica parte do dia às coisas do Bauru Basquete. O Bandalite tem inúmeros negócios, só que ele também dedica o seu tempo ao projeto do voleibol. O que o Noroeste precisa é também ter dirigentes que não façam com que o Noroeste seja um passatempo de hobby, seja algo que ele tenha que se dedicar diariamente. Sim, e a gente até falou algumas 2, 3 semanas atrás, né? Eu falei, né, que o importante para um clube nesse momento de Série A3 e tudo mais é pensar em estruturar o projeto para subir com estrutura, né? Não adianta você subir por subir. A gente vê muito isso acontecer. O Marília, por exemplo, né, que teve aquela queda que chegou a cair, não sei se foi para a Vezinha, acho que foi para só Série A3 e depois conseguiu ter aquela retomada que voltou para a Série A1. Agora está de volta lá, chegou até a Vezinha de novo, né? Porque não teve estruturação, subiu do jeito que dava ali. Então, o mais importante para as equipes, e também o torcedor precisa, né, ter esse senso também, de que o importante também é você estruturar o projeto, você ter um projeto estruturado para crescer junto, né, com as ambições. Não adianta você sonhar aí, né, em ter o acesso, em subir de divisão, tudo mais, mas não tem assim, né, um projeto tão sólido para se manter. Porque aí, senão, vai acontecer, né? Como o Noroeste ficou bastante conhecido, né? Antigamente do ioiô, né? Então, tem que ter um projeto sólido e subir assim, só por subir é complicado, né? A gente falou isso semanas antes, né? Mas agora a situação segue, né? Do jeito bastante complicado para o Noroeste ter essa solidez. E o futebol no Brasil tem uma condescendência financeira muito grande, né? Qualquer esporte olímpico que chegasse na situação financeira que o Noroeste chegou teria encerrado as atividades.
Mas o futebol você ainda consegue se segurar. Tudo bem, você cai de divisão, você despenca, você vai para a terceira divisão do seu estado, para a quarta divisão do seu estado, como foi o caso do Noroeste, mas qualquer outra situação já teria acabado. Né? E o futebol segue firme e depois a culpa das outras modalidades. É uma coisa realmente impressionante. E não acabou também por conta da torcida que o Noroeste tem aqui, que é muito forte e que, no final das contas, ela acaba resolvendo, né, algumas pendengas aí que sobram, né, da administração. Mais alguma colocação em relação ao Noroeste ou podemos passar para o futebol brasileiro? Futebol. Falar aqui do Luiz Carlos Martins, né, que é a melhor notícia possível, a permanência dele aí para a Série A3 em meio a esse cenário de incertezas, né? A gente não sabe quem mais fica, né? Qual jogador que fica, se vai ter um elenco, né? Mas nós que somos da crônica, né, como diria o Luiz Carlos Martins, é muito, muito importante a permanência dele aí, né? Dar uma confiança aí, pelo menos para o torcedor, para os atletas que ficarem. A Série A3 por si só já é outra competição no mata-mata, né? E agora, depois de tanto tempo parado, né? Reformulação de elenco, vai ser essa reta final da fase classificatória, né? De 4 rodadas, vai ser pesada. Pelo menos o Noroeste já está classificado, que vai ser positivo, né? O time vai ter esse tempo aí para retomar, né? Essa palavra da moda aí, para retomar o futebol antes dessa fase final, que vai ser fundamental, né? Sem tanta pressão como outras equipes vão ter, né? Eu dei uma olhada na classificação e vai ter uma briga insana, né? O penúltimo colocado, que é o Marília, 15º, né? E o Desportivo Brasil, que é o 8º, né? O primeiro da zona de classificação, a diferença de 3 pontos. Então, vão ser 4 rodadas pesadas, né, para as equipes aí. E para o Noroeste, felizmente, já está classificado, né, já está garantido. Vai ser uma retomada aí mais tranquila para o Luiz Carlos Martins, né, fazer o time voltar a jogar como vinha jogando. Alguma consideração sobre o Luiz Carlos Martins ou vamos comentar a rodada do Brasileirão? Então vamos. Meu comentário sobre o Brasileirão, já emendando com a notícia do Linense, foram detectados 3 casos positivos de Covid nos testes do Linense, é que virou esculhambação aí os protocolos da CBF, tá uma verdadeira bagunça. Tem time com 20 casos, tem time entrando em campo com um jogador com Covid, não acontece nada. E nenhuma providência vai ser tomada porque os interesses econômicos estão à frente do interesse da saúde. Né? Treinadores, essa rodada o Odair Hellmann não treinou o Fluminense, o Dorival Júnior não treinou o Atlético Paranaense. Então, eu nem quero analisar muitos jogos do Campeonato Brasileiro, que temos alguns bons jogos, outros jogos horrorosos, né? O nível técnico tá sofrível na maioria das partidas, mas o que eu mais lamento é a falta de protocolo da CBF. O Luxemburgo treinou o Palmeiras? O Luxemburgo treinou o Palmeiras, pô? E o que mais deixa triste nisso tudo é que daqui 1, 2 anos, quando essa pandemia acabar, todo mundo tiver vacinado e tudo mais, vão olhar para trás e falar, olha, foi um sucesso, o campeonato não parou, o campeonato não parou assim, o campeonato não foi encerrado, o campeonato continuou e tudo mais. Eu acho que aí é o nosso papel também sempre ter essa memória do que realmente aconteceu, da zona que foi, para não deixar que isso caia no esquecimento, não caia no limbo e que seja tratado como algo de sucesso, assim como algumas ligas no Brasil também já vêm fazendo nos últimos meses, né? Pois é, e teve time com 15 desfalques por Covid e ainda empata, né, fora de casa. Mas uma reflexão que eu estou fazendo, estou cornetando bastante Palmeiras, aliás, mas uma reflexão que eu fiz durante a semana, né, pensando cá com os meus botões da quarentena, que o esporte brasileiro ele não parou tanto por causa da pandemia. Né? Ele foi por causa, mas também não foi. Porque ele parou mais por conta da parada do futebol europeu, né, a parada da NBA, do que falando, né, de Brasil mesmo. Né? A volta, e tanto que isso corrobora com essa questão do retorno
junto com os esportes mundo afora, né? Com a situação da pandemia completamente diferente em outros continentes, né? Então, em nenhum momento as coisas aqui foram pensadas a partir do que acontece aqui, mas sim do que acontece lá fora. Viu abrindo lá, né? Voltando o futebol, voltando tudo, já começaram a vir a pensar o retorno, né? Em outras modalidades, no caso do futebol já retornado. E aí você vê uma coisa que foi assim, no começo, né? Quando parou tudo, teve as primeiras mortes, né? Por conta do Covid, 20 casos confirmados, aí parou tudo. Agora, com 1.000 mortes por dia, as coisas voltam. Então, acho que mais do que por conta da exaustão, né, dessa paralisação por tanto tempo, acho que tem uma coisa também que é muito comum na cultura nacional, né, que representa o Brasil mais do que samba e futebol, que é a banalização da catástrofe, né? As coisas estão tão ruins há tanto tempo já, né, com esse platô em alta dos casos, que 100 mortes, 1.000 mortes por dia já virou um novo normal dentro da pandemia, e esse retorno bem a brasileira aí, com trocentos casos acontecendo no futebol. E agora tem mais um agravante. Eleições. Agora os políticos estão preocupados com as eleições. Dane-se a Covid. O negócio era parar de subir. Essa é a questão. Parou em 1.000 mortes, 1.200 mortes por dia, tudo bem. O negócio parou de subir, porque se está há 2 meses morrendo 1.000 pessoas por dia, não é culpa do esporte, porque o esporte está parado, logo vamos voltar. Gente, me falta adjetivos. E lembrando que nesta terça, dia 18, haverá o início dos testes dos atletas do Noroeste, né? É o que está programado, que a assessoria tinha passado para a gente já semana passada. A representação está acontecendo hoje, a gente ainda não tem nenhuma informação, né? Hoje, dia 17, segunda-feira, e os testes serão realizados a partir de amanhã. E espero que não tenhamos grandes surpresas com esses testes. Tendo jogador, tá bom. Mas aí eu acho que tem que ter o Luiz Carlos Martins na beira do gramado também, faz muita diferença. Está garantido. Bom, a gente não vai correr risco, porque estamos proibidos de acompanhar treino. Bom, se a gente podendo transmitir de alguma maneira, a gente fica feliz. Já que voltou, a gente também precisa voltar e transmitir os jogos, porque já que a torcida não poderá comparecer ao estádio e aos ginásios, mais do que nunca, a nossa presença vai ser fundamental para que o torcedor consiga acompanhar o Noroeste, o vôlei e o basquete. E para encerrar o assunto futebol, não tem como não falar da Champions. O que foi aquilo? Barcelona 2, Bayern 8. Alguém pode me explicar o que aconteceu? Um 7-1, 2.0. Uma aula de futebol do Bayern. Pronto. Só isso. Vocês têm tempo? Porque é longo. Para falar tudo que está acontecendo no Barcelona é longo. Mas não é. É o seguinte, né? Goleadas desse tipo, assim como aconteceu com o 7-1, elas escancaram inúmeros problemas do time perdedor, né? Ou da seleção perdedora, se a gente for lembrar do Brasil. O Bayern era um time mais forte que o Barcelona, mas no jogo ninguém esperava que teria um placar desse. Até o início do jogo, na verdade, foi até mais parelho. O Barcelona teve ali chances de abrir ou empatar e possivelmente até virar o placar quando ainda estava 1-0 e 1-1, né, nos primeiros minutos ali. E depois o Bayern acabou encaixando uma sequência ali de vários bons ataques e abriu a goleada. Mas, como eu disse, no final das contas, isso escancara enormes problemas. Existe o problema da diretoria, que talvez seja o principal, que desde 2014, quando houve a mudança do presidente, foi o início da derrocada do Barcelona, ano a ano, com um time pior, com um desempenho pior, culminando nesse 8-2. O elenco montado também, um elenco que não condiz muito com um elenco mal montado, na verdade é essa.
gastos milionários em jogadores como Dembélé, machucado sempre, Coutinho, no Bayern fazendo gol no Barcelona, Arthur já dispensado. Então, o dinheiro da venda do Neymar, por exemplo, foi embora nesses 3 jogadores, que não agregaram em nada ao clube. Decisões erradas, contratação do Kik-Setien foi errada, alguns jogadores também já não rendem o esperado mais, como, por exemplo, o próprio Piquet, que é um ídolo do clube, mas já não rende. Enfim, gente, tem muita coisa. Se vocês quiserem, dá para fazer uma cornetagem de 1h30 só falando do Barcelona. Fato é, muita coisa vai mudar. Muita coisa deve mudar no Barcelona. O Marcelo Beckler, que é o repórter do Esporte Interativo, que foi o primeiro jornalista no mundo que deu a notícia do Neymar indo para o PSG, que ele também falou nas análises da Champions que o Bayern ia atropelar o Barcelona. Enfim, é um cara que está em Barcelona, está na Espanha há muito tempo, ele conhece muito o ambiente do Barcelona. Ele já cravou ontem que o Messi quer sair. E vamos ver, né? Para onde que o Messi vai? Vai juntar com... Vai continuar, eventualmente? Vai juntar com o Guardiola no City? Tem papo dele na Inter de Milão? E aí, né? Pessoalmente, eu queria muito ver o Messi de volta no Newell's Old Boys jogando uma Liga Sul-Americana na Ilha do Retiro. Mas eu acho que não vai rolar. Então, ficar na Europa mesmo. Não, a Inter, acho que a melhor opção para ele seria na Inter com o Cristiano Ronaldo ainda na Juventus, né? Que pode ser um retorno aí de uma rivalidade histórica aí do futebol italiano. Com relação ao jogo em si, né? Ao vareio de bola, foi equilibrado até uns 5, 6 minutos ali, né? Porque teve o primeiro gol no Bayern e quase logo na sequência ali teve o gol do Barcelona, um gol contra, né? Ainda não foi nem gol de um jogador do Barcelona. Mas chamava atenção, né? Desde a formação inicial, aquele time com... Vamos falar a verdade, dos 4 meio-campistas ali, os 4 eram volante, né? O Vidal, que estava mais à frente, era o volante, né? Para muita gente, né? E deixou o Griezmann no banco, né? Foi um pouco mais ali, cauteloso, estilo Celso Roth ali. O Setien não deu certo, né? Meteu um monte de volante que o time não conseguia sair jogando, né? Perdia muito o confronto ali no meio campo com o Bayern, e o Bayern fez um passeio, né? Principalmente ali pelo lado direito, né? O Semedo, ali, lateral direito do Barcelona. Semedo que é medonho, né? Deu uma avenida ali pro Bayern. Quase todos os gols saíram pela direita da defesa do Barcelona. É o fim de uma era, na minha opinião, né? Essa era aí do Messi e do Luis Suárez. O Pirlo, né? Novo técnico da Juventus. Que beleza, Juventus também. Pirlo, a primeira oportunidade dele já vai ser técnico da Juventus. Incrível como o futebol italiano tem muito disso, né? Do jogador, de pegar um jogador histórico para treinar a equipe, muitas vezes não dá certo. A gente tem, por exemplo, o Gattuso treinando do Milan, né, atualmente. E o Pirlo pediu... Diga. Esse é um ponto legal. Eu estava vendo, dos 23 jogadores que venceram a Copa de 2006, né, dos 23 italianos, salvo engano, 15 ou são técnicos de times profissionais ou já são técnicos de base. E muitos deles com relativo sucesso até, seja em divisões de elite, ou tem alguns até na terceira divisão, tem o Cannavaro que está na China, mas é muito curioso isso, né? Como tem uma galera aí que tá virando técnico, né? Outros estão estudando e tem o Buffon que está jogando, porque ele é eterno. O Zambrotta também já virou treinador de MLS, o Nesta, e às vezes nem tão sucesso assim como é o caso do Gattuso, né? Que não teve sucesso em lugar algum, foi pro Milan só por ter histórico mesmo do Milan. E o Pirlo foi contratado para treinar o Sub-21 da Juventus, mas com o Sarri sendo demitido, a Juventus já puxou ele para ser o técnico principal. E o Pirlo pediu, né, para a diretoria que fossem atrás do Luis Suárez e do Jordi Alba, né, dos jogadores do Barcelona. Então vai ter uma demandada, sim, do clube catalão e provavelmente também com o Messi saindo. A questão é como é que vai ser essa renovação aí, né, do time todo. Dizem que não tem grana para isso, né? Acabou o dinheiro, como diria um ex-dirigente flamenguista.
mas a situação do Barcelona agora vai ser de reconstrução. Vamos ver se vai ser a mesma... Não vai ser, com certeza, né, a mesma reconstrução que teve no período do Guardiola, né? Que foi aquele momento em que teve aquela... Não era nem reconstrução, né? Era a transição daquele Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, do Eto'o, e veio, né, os principais estrelas depois, né? Com Xavi, Iniesta, Messi e por aí vai. Então, é um momento chave para o Barcelona para os próximos anos. Aí, não sei se vai ter tanto... Vai ser um resultado tão positivo assim, mas terminou de uma forma trágica. Que me perdoe o trocadilho, você falou de um momento chave, mas o Xavi, volante, que hoje é técnico no Oriente Médio, já falou que não aceita para o Barcelona. Só para fechar esse assunto Barça, porque tem muita coisa para falar do Barcelona, então vamos ficar mais conciso aqui. O contrato do Messi acaba no final do ano que vem. Então, se o Barcelona não quiser perder o Messi de graça, tem que vender agora. E aí sim, vai vir uma grana cavalar, com potencial para ser aí talvez a maior venda da história do esporte. Não sei, até porque ele já tem certa idade. Mas vendendo o Messi agora viria um baita de um dinheiro. Então é a chance que o Barcelona tem aí para usar essa grana para ficar uns 2 anos aí assumidamente abaixo de Real Madrid e Atlético e se reconstruir dali para frente. Mas vamos lá, só queria mencionar aqui também, a Champions vai ter uma semifinal, 2 semifinais, né? A Alemanha contra a França, né? Quem diria? Há quanto tempo não vemos Itália, ou deixamos de ver, né? Itália, Espanha e Inglaterra fora das semifinais. Além desses 3 países, desde 2004 e 2005 não temos uma semifinal sem Messi ou Cristiano Ronaldo. É um ano histórico aí. E desses 4, Alemanha... só um foi campeão da Champions League, né? O Bayern de Munique. Alemanha e França, que são os 2 últimos campeões mundiais. E outro dia a gente fala sobre o tal de Guardiola também, porque os caras babam ovo por causa do Guardiola, morreu diante do Lyon também. Pois é. Ó, dá para fazer uns 3 na cornetagem, sem brincadeira, de 1 hora falando só disso daí. É na cornetagem. Só que falando, né, que estão falando já, né, tem jornalista cravando que o Ronald Koeman será o novo técnico do Barcelona, ele que também tem um histórico aí de trabalho com o Johan Cruyff, né, no Barcelona, era um nome importante do time ali da década dos anos 90, seria o possível treinador aí para substituir o trabalho terrível que o Barcelona está sendo feito. Foi feito no Barcelona nessa última temporada. E, de fato, vai ser bem legal, né, essa semifinal da Champions League, com 3 equipes que nunca foram campeãs, né? Remete muito, né, aquela final entre Mônaco e Porto, né, há muito tempo já, né, quase eras anteriores aí. Era pré-Messi e Cristiano Ronaldo ainda, né? E eu lembro com muito carinho daqueles 2 times lá do Porto, do José Mourinho se apresentando para o mundo, o Mônaco com Giuli, com Shabani Nonda, eram 2 times muito legais de se acompanhar aí, que os jogadores foram ser estrelas, né, no decorrer daquela década. E uma anedota, né? Carlos Alberto, o grande, vamos falar de nível técnico, meteu o gol na final e depois estava sendo apresentado no Corinthians, né? Causos do futebol, coisas impossíveis de acontecerem novamente. E para fechar o assunto futebol europeu, eu acho que não é o foco do nosso programa aqui ficar falando tanto de futebol europeu, mas menção aí para o Sevilha, né, que nos últimos 12, 13 anos chegou à sua 7ª final de Europa League, né? Melhor você colocar a seleção de 70 para enfrentar o Sevilha na Europa League e vai dar trabalho, vai ser um jogão porque os caras dominam o torneio. Só para ressaltar sobre esse assunto aí, que ter dinheiro só não basta. Tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter um trabalho sério, não deixar as coisas internas bagunçadas, porque acaba nisso aí, o 7-1 do Brasil, o 8-2 do Barcelona. Só ter o dinheiro não é o suficiente.
precisa sim ter uma boa administração, principalmente no futebol hoje, no esporte hoje em geral. Vamos aos próximos assuntos? Quem tem novidades aí sobre o vôlei e o basquete? Quais são as últimas informações sobre a bola laranja e o vôlei? A bola colorida, né? Vamos de basquete, né? Tem uma polêmica aí na última semana, né? O basquete, a Liga Nacional de Basquete fechou uma parceria com o CBC, né? O Comitê Brasileiro de Clubes, que irá custear passagens aéreas ou passagens, tá? O traslado e hospedagem das viagens dos times que realizarem jogos fora do seu estado ou a uma distância maior que 500 quilômetros dentro do seu estado. Por que isso é polêmico? Porque o CBC, a grana que vem do CBC é uma grana que vem das loterias, né, da Mega Sena, Loto Fácil, blá, 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 e era usado até 2018, única e exclusivamente para fomento da base. Era cerca de 80 milhões de reais usados nas mais diversas modalidades, não só no basquete, é bom ressaltar, para ressaltar trabalhos de base. Desde 2018, houve uma alteração na lei que regulamenta isso e abriu a brecha para que haja um investimento no esporte profissional, no esporte de alto rendimento no adulto. E é o que o CBC está fazendo agora. Só que ele não está investindo simplesmente no profissional. Ele está retirando o dinheiro que seria utilizado na base para colocar no profissional. Isso está criando um atrito muito grande. Para a Liga Nacional de Basquete, para os clubes da Liga Nacional de Basquete, inclusive o Bauru, aqui no nosso caso, é ótimo, totalmente benéfico. O time não vai mais ter custo. Vale lembrar que essa ajuda tem um valor limite por time. Acho que é 100 mil reais por mês, 100 mil reais por time, salvo engano. Ou um pouquinho mais. Bom, o basquete não vai mais ter custos quando for enfrentar o basquete cearense, quando for enfrentar o Unifacisa, quando for enfrentar o Caxias, se o Caxias eventualmente voltar. O time ainda vai continuar custeando aqui os jogos em São Paulo, os jogos em Franca, em Rio Claro, mas já vai fazer uma bela diferença. Para os clubes do Nordeste, então, que todo jogo é fora do estado e todo jogo é mais de 500 quilômetros de distância, mais ainda. Mas a CBB já emitiu uma nota criticando, lamentando muito essa decisão. Foram mais de 20 torneios de base ano passado. E não que a CBB tenha muito mérito nisso, tá? O mérito, realmente, a grana realmente vinha do CBC. Mas a CBB que organizava esses torneios com essa verba. E agora esse número de torneios vai diminuir. Outras entidades do esporte também já lamentaram essa decisão, mas é uma decisão muito polêmica. O jornalista do UOL, Demetrio Vecchioli, já falou que o CBC com isso busca visibilidade e que a Superliga de Vôlei também pode ser alvo de uma possível parceria no profissional, no esporte adulto nesse sentido. Bora lá, Rafa. Não, mas é simples de resolver isso sem ter polêmica. É só obrigar os clubes a ter a liga de desenvolvimento. Seja no vôlei, no basquete, acabou. Vamos ter o NBB, ok, as equipes adultas serão beneficiadas, só que paralelo a isso, vai ter que fazer preliminar dos jogos. Time de sub-21, sub-19, preliminar das partidas da Liga Nacional, jogo com a garotada. Acabou, aí você atinge a base e aí você também beneficia o time adulto. Uma coisa tem que puxar a outra. Eu acho que não pode só beneficiar o adulto, mas também você tem que ter uma contrapartida para a base. E, de repente, você só beneficia a base e aí você complica a questão logística das equipes adultas. É simples resolver isso. É só fazer um bem bolado que, a partir de agora, vai ter tanto a competição de base como a competição principal. Pode introduzir isso no vôlei, no basquete, no futsal. Acabou a polêmica. Essa contrapartida existe, mas aí a gente, falando especificamente de basquete, a gente entra numa outra polêmica. Essa contrapartida dos times terem uma equipe da LDB, ela existe. Inclusive, esse contrato do CBB, essa parceria do CBC com a Liga Nacional de Basquete vai durar 4 temporadas, começando já em 2020 e 2021. Só que já havia já havia determinação que a partir do ano que vem a LDB seria obrigatória para os times que disputam a NBB. Então, eles já teriam que dar esse jeito, que agora
essa equipe de base vai ser custeada com essa grana que vem do CBC. Mas essa determinação já existia, e os torneios das categorias menores que vão sofrer mais, porque a LDB realmente vai se manter. E a LDB, por mais que... A LDB, na verdade, ela não é restrita apenas aos clubes que disputam a LDB, muito pelo contrário, existem muitas equipes que apenas disputam a LDB. Só que as categorias sub-15, sub-17, que vão sofrer um pouco mais com essa ausência de recursos, que, novamente, não vai ficar só no basquete. Provavelmente a Superliga vai ter algo do tipo, principalmente porque a Superliga tinha um patrocínio da Gol, que foi encerrado também, o patrocínio acabou, e a Gol ajudava nessas passagens, a companhia aérea não vai ter mais. Então, tem uma polêmica no esporte olímpico na última semana, e que provavelmente vai durar ainda mais um tempinho. Eu vejo isso com uma certa desconfiança. Por mais que seja bom para o esporte profissional e bom para o Bauru Basquete, pensando aqui no cenário local e, eventualmente, até para o SESI Vôlei Bauru, caso essa parceria também vá para o vôlei. Mas, retomando a reportagem do Demetrio Vecchioli, que para mim é o principal repórter, o principal jornalista que cobre o esporte olímpico a nível nacional. CBC quer visibilidade. Visibilidade para quê, eventualmente? O que pode fazer o CBC com visibilidade? Tem o COB, tem as confederações, o que o CBC quer com isso? 2, a partir do momento que você ferra categorias de base, em poucos anos você vai ver jogadores chegando no adulto com nível técnico menor. Essa contrapartida da LDB é sim muito boa, mas falta também investimento na formação mesmo de adolescentes. Porque a LDB, querendo ou não, é com galera já a partir de 18 anos, em sua grande maioria. Então, até porque também havia previsão da LDB passar a ser sub-22 a partir do próximo ano. Então, não é tão base assim, mas também. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas eu vejo com uma certa desconfiança, não acho nem positivo nem negativo ainda, mas eu vejo com um certo receio essa decisão aí. Pro lado da Liga Nacional é bom, resumindo, né? Do lado da Liga Nacional é bom, dos times que disputam o NBB, possivelmente aí da Superliga, como você falou. Pro lado do comitê aí, que eu, na verdade, nem conhecia muito, viu, esse comitê. Fiquei sabendo só com essa notícia. Mas, pro lado deles, eu acho errado, né? Tem que fazer esse trabalho de fomento, né, na categoria de base. É justamente isso que a gente pede tanto, né, para a confederação, que não faz já, né? E quando se tem uma verba que é tirada da categoria de base, já é complicado, né? Deixa as coisas piores ainda, o que já está ruim, né? E se já está ruim, sem isso vai piorar, com certeza. Isso é automático, né? Isso é natural. Então, eu não vejo com bons olhos assim, né, essa medida, mas, né, a Liga conseguiu aí uma ajuda interessante. Ainda mais no momento em que o patrocínio da Caixa acabou, né, o NBB havia ali um papo, havia a previsão de que chegaria um novo patrocínio, talvez até de outro banco, mas acabou não se confirmando, teve pandemia, não se sabe ainda como isso vai evoluir direito. Então, essa grana vai ajudar bastante, até porque também era um pedido dos clubes, né? Há muito tempo se falava que a Liga Nacional não ajuda os clubes. Eu sempre achei um papo totalmente preguiçoso também. Isso é outro assunto para outro momento. Mas agora vai ter, né? Pelo menos isso vai ter. Uma viagem, por exemplo, continuando aqui em Bauru, uma viagem de Bauru para Fortaleza e para Campina Grande ficava num custo muito alto. Então, um gasto aí que vai ser amortecido e que vai auxiliar principalmente equipes que estão longe do eixo Rio-São Paulo, né, que são cidades mais próximas, deslocamentos menores. Então, ali do Pato Branco para baixo e do Flamengo para cima, já vai ajudar muito essa verba que vai vir do CDC. Mas vamos acompanhar qual vai ser a contrapartida disso nos próximos anos, né?
Sobre o Paulista de basquete, alguma novidade, alguma definição? Parece que essa semana sai a fumacinha branca lá, né? Pelo menos prometeram. Anunciar os times e o modo de disputa. Para alegria de Lucas Guanais, olha a alegria dele quando a gente fala do Paulista de basquete. Não, a grande definição vai ficar principalmente quanto a onde Franca vai mandar os jogos, né? Porque Franca ainda está na fase vermelha, nem na fase laranja, se não me engano, está na fase vermelha ainda do plano São Paulo. Fica tranquilo que essa semana muda tudo. As eleições estão chegando. Nenhum prefeito vai ficar ruim na fita. Tem eleição, tem interesse, né? O governador precisa dos prefeitos. Fica tranquilo que essa semana quem está na fase 2 vai para a fase 3, bobear quem está na fase 3 vai para a fase 4. Pode ficar tranquilo. Tem esse fator Brasil, né, que pode comprometer essa análise, mas hoje o Franca não poderia jogar em Franca, né? E a cidade mais próxima qual que é? Bauru. Eu estou muito curioso para ver como é que seria isso. Araraquara. Não, mas não... Araraquara pode. Então, Araraquara pode, mas tem a possibilidade de ter que mandar onde já tem jogos. Tem um papo assim. Vamos aguardar a fumacinha branca aí que o Rafael falou realmente para a gente ter mais condição de analisar e não ficar em cima de especulação. Mas vai ser curioso isso aí. Me chama a atenção que o vôlei já divulgou mais notícia do que o basquete do Campeonato Paulista, né? Isso é inédito. Pois é. Exatamente, eu ia comentar sobre isso agora, né? Que o vôlei já está definindo, né, a data do Paulista de vôlei masculino e feminino. Começa lá a partir do dia, acho que dia 15, 17 de setembro, já começa o campeonato com reduzidíssimos, né? Vão ser aí... Na verdade, não é nada revolucionário isso, porque normalmente é nessa época que eles divulgam mesmo. O campeonato, eles divulgam no meio de agosto para começar em setembro. É que o basquete sempre começa antes, né? Se não tivéssemos a pandemia, toda essa coisa, o Campeonato Paulista de Basquete já estaria a pleno vapor. Com certeza já teríamos ido a São João da Boa Vista. Mas vale ressaltar, né, que já teve aquele primeiro protocolo lá da máscara, de jogar de máscara. Então teve já uma primeira né, resposta, mas tiveram que voltar atrás, né, fazer o quê? E no vôlei nós já teria acontecido a gloriosa. Já teria acontecido a gloriosa Copa São Paulo, a Copa Santiago Seguros. Os títulos que Bauru adora comemorar também, né? Mais alguma novidade sobre vôlei? Alguém tem alguma informação mais recente? Sobre... O vôlei está treinando. O vôlei está treinando normal já. Os treinamentos físicos lá na Associação Luso Brasileira, treinamento com bola na panela. Também não sei até quando, né? Porque já está chegando a época de ter o novo leilão da panela ou coisa do gênero. Leilão da panela. Jogo de vôlei dá para fazer na Luso? Lá no Luso? Dá? Sem público? Sem público. Basquete sem também pode jogar lá? Sem público, por que não? Só falando um pouquinho de mercado. No mercado do vôlei, a Sheila não vai ficar no Minas, né? A Sheila é um grande nome, talvez, do vôlei nacional dessa última geração, aí ao lado de Fabizona, da Fabi Líbero, da Fabiola Levantadora, da Danilins também. Vamos ver qual vão ser os próximos passos da bicampeã olímpica. Qual time que ela vai achar para jogar nas próximas semanas. Enquanto isso, no Bauru, a gente teve o anúncio oficial do Guideodato, a gente vai ter o anúncio oficial do Gabriel Jaú, talvez até já tenha tido quando esse vídeo for ao ar. E com isso, o time fica com 6 jogadores. Né? Uma pergunta, por que estão demorando tanto para falar do Jaú se já acertaram faz 15 dias? Para não ficar muito tempo sem, né? Estratégia de comunicação. Coloca um videozinho aqui, um videozinho ali, anuncia o cara depois. Mas os jogos já começaram. A campanha do Jaú, os primeiros tweets já saíram ontem. Logo mais vai. Campanha no Instagram também, já começou. Eles vão anunciar logo mais. Até porque tá tudo parado, né? Um pouco complicado. Eles estão passando aí para fazer o time tá sem pressa também, né? Para fechar o evento. O time tá sem pressa.
Então, como vocês mesmos falaram, tiveram as propostas para o Tyrone e para o Zach Graham. Ao que consta, o Zach Graham está um pouquinho mais próximo do que o Tyrone, né? O Tyrone realmente é um valor aí meio caro. E o Zach Graham não era muito o que o time queria lá no início, porque ele está no Aguacateros, acho que é no Aguacateros, do México. E a Liga Mexicana vai acabar em novembro, e ele chegaria só depois disso. Não é o que o Baú do Basquete queria inicialmente, mas o mercado foi se fechando. Fadiano foi para a Espanha, Eric Flor aceitou a proposta do Olímpico na Argentina também não vem. Então as propostas, o mercado foi se fechando, o mercado brasileiro foi acabando, o argentino também, e receber esse jogador a partir de novembro, que é quando ele realmente vai começar o NBB, se tornou uma opção aí mais viável. Então o time não tem nem tanta pressa, vão aguardar o desenrolar das negociações nas próximas semanas. Vamos aos joinha e a cornetagem da semana? Quem abre a... Meu joinha vai para o Bayern de Munique. Parabéns. Mostrando o que é futebol, sem esse medo todo que a gente vê aqui no futebol brasileiro. Uma bela lição do time do Bayern. E minha cornetagem vai para 13 candidatos ou 13 pré-candidatos a prefeito de Bauru. É muita coisa, é muita gente querendo se aparecer. O meu joinha, assim como semana passada ou retrasada foi para vocês da jornada completando 12 anos, agora o meu é um alto joinha, porque a Locomotiva Esportiva está completando 6 anos hoje, dia 17 de agosto. É metade, exatamente metade da jornada. Então, numa caminhada aí também, nesse último ano estamos juntos, então um alto joinha para a Locomotiva Esportiva. Eu não sabia. Não vai ter cornetagem? Eu não sabia a data exata, senão teria falado aberto aqui o programa, o número 20 do Na Cornetagem com um parabéns a vocês. Eu não sabia. Agora eu tô entendendo. Agora eu tô entendendo o porquê ali de todo o layout, coisa linda. Então, parabéns a vocês e força! A caminhada é dura, mas com determinação, chega lá. E a cornetagem, Fábio? Eu tô tão feliz que eu não vou nem cornetar hoje. Já cornetei o Barça, já cornetou os protocolos do Covid, já cornetei muita coisa hoje já. E até porque se eu fosse cornetar também, eu cornetaria coisas fora do esporte. Eu não tô muito afim de entrar nesse ponto, nesse programa hoje, não. Parece que o Fábio caiu. O Fábio morreu, né? Parece. O Fábio caiu, ele tá travado aqui. Agora que eu vi, o Fábio tá travado. Isso é emoção, olha lá. Ele ficou tão emocionado que travou. Caiu. Alô, Fábio? Não. Morreu o Fábio, né? Olha lá. Caiu. Agora acabou de vez. Já era o Fábio. Que beleza. Que beleza. Bom, então eu acho que a gente vai ter que encerrar por causa do tempo, né? Já está correndo o tempo aí. No próximo, na cornetagem, o Fábio fala em dobro a sua corneta e o seu joinha. Parabéns à Locomotiva Esportiva. A iniciativa de vocês é bem bacana também. E são de profissionais assim que o esporte precisa para evoluir, né? Pessoas sérias, pessoas que não ficam procurando apenas a polêmica para aparecer, para ganhar clique, são profissionais sérios que vão atrás do fato e que não ficam com disse que me disse, né? Ou então soltando boatos, aquela coisa toda. Muito parabéns para vocês. E continuem assim, com esse profissionalismo. Vocês são ótimos profissionais, ótimos parceiros também. Parabéns. Não só o esporte, o jornalismo precisa de mais gente assim. Exatamente. Isso aí, muito obrigado. Muito obrigado. Oi? Não, agradeci, muito obrigado. Então, aqui eu vou encerrar aqui a edição número 20 do Na Cornetagem.
pedindo para você aí acessar as nossas redes sociais, né, do Jornada Esportiva, do Locomotiva Esportiva, acompanhar o nosso trabalho, que sempre tem informação de qualidade, informação certeira, né, sem polêmica, sem muita polêmica, sem muita... Na verdade, um trabalho sério, né? Gostaria... Vamos ver se... Será que o Fábio entra aqui para dar o tchau? Ué, chegou! O Fábio voltou, já... Estamos encerrando aqui, Fábio, mas vai, diga lá a sua cornetagem, o seu joinha. Rapaz, até perdi o rumo. Bom, acho que esse foi uma cornetagem com mais cornetagens que eu já tinha feito. Mas acho que não sobrou muita cornetagem para fazer, não. Joinha, o meu joinha vai pro Lyon, né, que conseguiu essa histórica classificação em cima do Manchester City, o todo poderoso Manchester City, mais uma vez ficando de fora aí de uma decisão de Champions League. O Lyon, que é dirigido aí, né, tem como diretor o Juninho Pernambucano, brasileiro, histórico do Lyon, agora como dirigente também sendo histórico e prometendo mais ainda, né, prometendo que a caminhada do Lyon não ficou só nessa vitória para o Manchester City. Vamos acompanhar aí como é que vai ser essa semifinal que promete aí da UEFA Champions League, o único campeonato de futebol que importa nesse momento, já que o Brasileirão tá uma desgraça. Aí, ó, cornetagem pro Brasileirão, pronto. Legal. Eu repito aqui para você, Fábio, o que eu já tinha falado para o Lucas. Parabéns pelo Locomotivo, pela iniciativa de vocês. Vocês são ótimos profissionais. E o jornalismo, né, e o jornalismo esportivo precisam de profissionais como vocês que, com muita seriedade e com muita qualidade, apresentam um trabalho aí para os internautas, né, enquanto nós estamos na internet. Muito obrigado. E bom humor também, que é muito importante. Muito obrigada a vocês pela parceria e parabéns pelos 6 anos. E eu vou encerrar aqui pedindo para você que nos acompanha no YouTube e nas nossas redes sociais, né, o Jornada Esportiva e o Locomotiva Esportiva, que continue aí curtindo, compartilhando, se inscrevendo nos nossos canais, que sempre tem assunto quente, informação de qualidade, informação certa para vocês aí. Até a próxima semana.